Capítulo 751 Mestre sem Sol. Em uma das salas de aula fortificadas da Academia Desperta, um grande auditório estava se enchendo lentamente de estudantes. Esses rapazes e moças, no entanto, não pareciam dormentes e inexperientes. Em vez disso, a maioria deles possuía a confiança sombria dos veteranos testados em batalha. Eles eram afiados e ásperos nas bordas, exibindo os sinais reveladores daqueles que haviam retornado recentemente do reino dos sonhos. Pela mesma razão, a multidão de estudantes estava impregnada de um senso de energia e vivacidade típico das pessoas que haviam escovado recentemente com a morte, mas conseguiram escapar vivo de suas garras. Estes foram os recém-desperdiçados. Várias semanas após o solstício de inverno, a maioria dos que estavam destinados a sobreviver já havia chegado a uma cidadela humana e retornado ao mundo em vigília. Agora, eles estavam se estabelecendo em suas novas vidas e responsabilidades. Enquanto alguns optaram por seguir seu próprio caminho, muitos decidiram permanecer na academia por mais um tempo. Afinal, seu currículo não era voltado apenas para os dormentes. Uma parte maior do complexo foi dedicada ao treinamento contínuo dos alunos despertados. Só porque alguém havia sobrevivido ao cadinho de seu primeiro empreendimento no reino dos sonhos não significava que eles poderiam parar de aprender. Afinal, de fato, diante de seus muitos desafios, a maioria dos sobreviventes aprendeu uma lição crucial. Não importa o quão preparados eles estivessem, isso nunca foi suficiente. Concedida, a palestra que esses jovens alqueneis estavam prestes a ouvir não era de um curso popular. Intitulado Gerenciamento de Recursos durante Expedições Prolongadas e Viagens Intercitadel, o curso não teve nada a ver com treinamento de batalha ou proficiência em aspectos. Como tal, era bastante obscuro e impopular. A grande multidão de estudantes tinha mais a ver com a identidade do professor, em oposição ao tema do curso, como um ascender real e uma pessoa de grande renome. Esse palestrante estrela apresentou uma atração irresistível aos alunos despertedos. Quem era melhor para ensiná-los do que uma pessoa que enfrentou os perigos do reino dos sonhos e matou inúmeras criaturas de pesadelos com suas próprias mãos? À medida que a hora da palestra se aproximava, os alunos se estabeleceram nos assentos do auditório e esperaram a chegada do professor. Um dos últimos a entrar foi um jovem com roupas civis elegantes. Eles eram predominantemente pretos, com detalhes cinza moderados. O jovem olhou para o jovem despertado e depois passou a caminhar até o centro do auditório. Algumas pessoas olharam para ele em confusão. Em vez de se juntar a seus colegas, o jovem caminhou até a mesa do professor e estendeu a mão. Para a perplexidade de todos, ele estava convocando uma memória. Mais estranho ainda, essa memória acabou na forma de uma requintada cadeira de madeira. O cara estranho largou, depois sentou-se atrás da mesa e olhou para eles como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vários despertados abriram a boca para condenar suas palhaçadas infantis, mas depois hesitaram. Embora o aluno excêntrico fosse obrigado a irritar o professor com seu comportamento desrespeitoso, havia algo nele que exigia atenção. Outra razão para a hesitação deles foi que ele era incrivelmente atraente. O jovem não era muito alto, mas sua constituição esbelta e seu traje elegante o faziam parecer muito charmoso. Com sua pele de porcelana e cabelos pretos corvos, ele parecia uma boneca requintada. Seus impressionantes olhos escuros pareciam brilhar com um humor de boa índole. Ao mesmo tempo, havia algo frio neles que fazia aqueles que olhavam para o jovem tremerem demais. Era como se as sombras se tornassem um pouco mais profundas ao seu redor. Depois de alguns momentos, uma das jovens da primeira fila limpou a garganta e disse em um tom amigável: "Ei! É melhor você se mover antes que o mestre Sunles chegue. Aqui, há um assento grátis. Bem ao meu lado." O jovem olhou para ela e sorriu agradavelmente. Ao mesmo tempo, a garota ao lado dela sussurrou furiosamente: "O que você está fazendo? Este é o mestre sem sol, seu idiota." A primeira garota lentamente abriu os olhos, depois ficou vermelha e levantou uma mão para cobrir a boca com horror. Uma onda de sussurros percorreu o auditório. "O que? Este é o mestre sem sol? Mas ele é da nossa idade." "Claro que ele tem a nossa idade. Levou menos de 2 anos para ascender. Por que você acha que ele é famoso? Ele não é como o ator que o interpretou na Canção da Luz e das Trevas. O diretor de elenco deve estar louco." Sunni, que ouviu tudo isso com o mesmo sorriso agradável, limpou a garganta. Imediatamente, os alunos ficaram quietos.
Bom dia. Acordado. Eu sou sem sol acendido. Você pode me chamar de mestre sem sol, ou simplesmente mestre. Bem-vindo à primeira palestra da gestão de recursos durante o curso Expedições Prolongadas e Viagens Intercidadela. Como alguns de vocês devem saber, tenho uma pequena experiência com isso. Poucas risadas educadas ressoaram da plateia, fazendo-o estremecer internamente. Droga! Multidão difícil. Como este foi seu primeiro dia como professor na academia, Sun-Yi estava surpreendentemente nervoso. Ele preferia lutar contra uma sala cheia de criaturas de pesadelos do que falar na frente de uma sala cheia de pessoas. Ele poderia matar as criaturas do pesadelo, pelo menos. Sun-Yi parou por um momento e disse: exploraremos vários tópicos no decorrer dessas palestras. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Ele olhou para seus alunos e sorriu. Qual foi a maior ameaça à sua vida no Reino dos Sonhos? No geral, a palestra foi melhor do que Sun-Yi esperava. Se não fosse pelo fato de muitas alunas terem olhado para ele com muita intensidade, por algum motivo, ele ficaria completamente confortável ensinando esses jovens despertados. Afinal, ele estava baseando as lições em sua própria experiência, e os alunos, embora não fossem tão endurecidos quanto ele, não eram amadores. Cada um deles havia sobrevivido ao primeiro pesadelo e uma jornada ao Reino dos Sonhos. Portanto, a palestra foi mais uma troca de conhecimento entre profissionais do que uma lição tradicional. Foi até refrescante, comparado às sessões de tutoria com Heine. Embora sua irmã fosse incrivelmente talentosa e trabalhadora, para não mencionar que era legal estar por perto, havia muitas coisas que ele simplesmente não conseguia explicar com palavras. Com um suspiro, Sun-Yi desligou o projetor e olhou para o auditório vazio. Era a vida dele agora. 6 meses se passaram desde que a coorte retornou do segundo pesadelo. Durante esse período, muitas coisas aconteceram. Ele havia comemorado seu 20º aniversário apenas algumas semanas atrás. Algumas das mudanças foram boas e outras foram ruins. Pelo lado positivo, ele passou muito tempo com Heine, ensinando-a a se proteger e lentamente se aproximando dela. Sun-Yi teve o cuidado de não parecer muito amigável. Ele ainda não queria que ninguém, inclusive a própria garota, soubesse que eram irmãos. Ele também passou muito tempo conversando com Aiko e tentando transformar o brilhante Emporium em um negócio pequeno, mas próspero. No entanto, havia um grande problema que pairava sobre tudo o que ele fazia. Desde que voltou do pesadelo, Sun-Yi não conseguiu entrar no Reino dos Sonhos novamente. Ele passou todos os 6 meses na segurança do mundo em vigília. E a razão para isso foi a estranha situação em que ele se encontrava com o clã Valor. Enquanto Saint Tiris havia feito tudo ao seu alcance para proteger Sun-Yi e Cassie da ira do grande clã, sua influência não era ilimitada. O próprio clã Whitfrey até entrou em água quente com seus senhores superiores. Pelo que Sun-Yi aprendeu, eles foram demitidos de governar a ilha Shined e sobrecarregados com outro dever. Qual era esse dever? Ele não sabia. Cassie e ele teriam se saído, mal se continuassem acordados. No entanto, sua ascensão mudou substancialmente as coisas e lhes deu mais espaço para barganhar. Se antes os grandes clãs estivessem inclinados a fazê-los desaparecer, agora eles eram mais cuidadosos em sua abordagem. O que não significava que estava tudo bem. A questão era muito sutil e sensível para ser resolvida rapidamente. Então, os preparativos para as negociações levaram muito tempo. Por enquanto, os dois tiveram que se proteger. As coisas estavam muito piores para Cassie, que parecia mais cúmplice na fuga de Mordred. Afinal, ela havia pedido para ficar no Templo da Noite, apenas para sair depois de um tempo e voltar, causando desastre. Como ninguém, exceto Saint Tiris, sabia do confronto de Sun-Yi com Mihorbeast, era fácil acreditar que Cassie havia entrado em contato com o príncipe preso durante sua estadia na cidadela e depois orquestrado sua fuga. Ou que ela tinha esse objetivo em mente desde o início. Como resultado, as coisas ficaram um pouco feias para os Firikeepers. Depois que alguns deles desapareceram, o resto se refugiou nas torres de Ébano e Marfim, onde o oceano de chamas divinas e o esmagamento os protegiam de qualquer ameaça. Eles raramente retornavam ao mundo acordado para evitar problemas. Sun-Yi estava do lado oposto das coisas. Graças ao mestre Jet, ele desfrutou de um pouco de proteção do governo. Como os grandes clãs tiveram muita influência no Reino dos Sonhos, mas não foram tão poderosos no mundo da vigília, ele foi aconselhado a permanecer lá por um tempo.
o que significava que ele poderia desfrutar de um pouco de paz e sossego. Isso também significava que ele não podia caçar as criaturas do pesadelo e saturar seus núcleos, a menos que um portão se abrisse de repente nas proximidades. Isso foi um problema. Capítulo 752 Fundação sólida. Depois que a semente do pesadelo foi destruída, algo inesperado aconteceu. Um Gatoai tomou seu lugar, transformando a Torre do Marfim em uma cidadela. Ao mesmo tempo, as âncoras do reino dos sonhos dos membros da coorte mudaram, ficando ligadas a ela. Os mestres não precisavam viajar para outro mundo toda vez que dormiam, mas ainda precisavam de um Gatoai para voltar à realidade. Mudar uma âncora era tão fácil quanto usar outro Gatoai, mas havia o problema. A única maneira de deixar sua nova cidadela era enfrentar o esmagamento, de alguma forma, ou passar pelo portal para a Torre do Ébano e subir das profundezas do céu abaixo no navio voador. Embora isso tornasse a Torre do Marfim incrivelmente segura, também significava que não havia criaturas de pesadelos por perto para caçar. Sun-Ni não fazia sentido ir ao Reino dos Sonhos, especialmente depois de ter explorado a antiga prisão de Hopi, sem encontrar nada de particular interesse por dentro. Isso também significava que Mordred provavelmente estava amarrado ao mesmo Gatoai. No entanto, o príncipe do nada nunca havia se mostrado. Ou ele havia encontrado uma maneira de mudar sua âncora ou optou por permanecer no mundo em vigília também. De qualquer forma, não havia maneira segura de Sun-Ni coletar fragmentos de sombra no Reino dos Sonhos. Ele também foi cortado de sua principal fonte de memórias, que esperava colocar à venda através do Emporium. A princípio, Sun-Ni estava muito descontente com essa situação. Ele era muito mais forte ainda muito atrás de Nepis em termos de poder bruto. Mesmo que houvesse uma vasta lacuna de 2 fileiras entre eles agora, sua alma desejou crescer ainda mais. Ele nunca poderia ter força suficiente, nunca ser poderoso o suficiente para se proteger e daqueles com quem se importava das vicissitudes da vida. Ele ainda estava fraco demais para desafiar o destino. Mas depois de alguns dias de vida pacífica no mundo agitado, Sun-Ni começou a mudar lentamente de ideia. Nos últimos 3 anos, seu poder cresceu tremendamente e em um ritmo vertiginoso. Embora isso tenha sido extremamente benéfico em geral, havia um lado negativo nessa velocidade. Sua fundação se tornou instável. Ele estava tão preocupado em ganhar mais poder, mais força, insights mais profundos, maior entendimento, que não havia passado tempo suficiente para assimilar todos esses ganhos em um todo coerente. Internalizar e absorver todas as lições que ele aprendeu em seus ossos era muito importante, mas ele havia negligenciado por falta de tempo e oportunidade. Ele precisava de tempo para realmente fazer o vasto poder que conquistara. Além disso, havia algo mais que dizia respeito a Sun-Ni. O estado mental dele. Desde que ele foi infectado pelo Nightmare Spell aos 16 anos, sua psique foi submetida, às vezes pelas circunstâncias e às vezes por sua própria vontade, a abusos incríveis. Sun-Ni se orgulhava do fato de nunca ter quebrado, não importa que horror horrível e agonia horrível ele tivesse que suportar. E houve bastante. No entanto, ele também nunca esqueceu a conversa que teve com o Master Jet a caminho da execução de Shadowblade Court. Ele sabia que o Alkened, não importa quão grande e poderoso eles parecessem, também era o mais provável de quebrar. Os pesadelos que eles trouxeram do Reino dos Sonhos os assombraram, e muitos sucumbiram à tensão implacável. Sun-Ni havia sido destruído, decapitado e queimado. Ele assistiu amigos morrerem ou serem deixados para trás. A quantidade de dor torturante pela qual ele passou só poderia se comparar à quantidade de angústia mental que ele havia experimentado. O Coliseu Vermelho, os pesadelos e todo o resto. Foi o suficiente para esmagar uma dúzia de pessoas. E, no entanto, ele ainda estava alto. Mas por quanto tempo? Enquanto Sun-Ni se considerava uma pessoa resiliente, talvez até incrivelmente, ele não estava orgulhoso o suficiente para pensar que era melhor do que todo ser humano lá fora. Sua alma e mente continuariam fortes se ele continuasse a abusar deles descuidadamente ou pequenas rachaduras apareceriam em suas superfícies. Talvez já houvesse inúmeras rachaduras neles. No final, ele decidiu que fazer uma pausa para consolidar sua fundação e dar tempo à sua mente para curar valia a pena. A situação com o clã Valor, embora desagradável, não foi crítica. Apenas exigiu tempo e cautela. Lenta mas seguramente,
Os lados chegariam a um entendimento e encontrariam um compromisso por meio de negociações. Como mestres de renome considerável, Sun Yi e Cassie tiveram influência e peso suficientes para alcançar um resultado favorável nessas negociações, especialmente porque 50 dos mais promissores despertados de sua geração estavam seguindo Sun Gongfu Fallen. Ele usaria o tempo antes que isso acontecesse em seu benefício. Portanto, embora os últimos 6 meses não tenham sido exatamente empolgantes para Sun Yi, eles foram muito proveitosos. Ele passou muito tempo praticando suas habilidades de combate à dança das sombras, assimilando adequadamente tudo o que havia aprendido para elevar seu domínio da batalha a um novo nível. Ele também teve que reaprender muitas coisas para se ajustar ao seu novo poder como mestre e ajustar todas as suas técnicas a essa nova realidade incrível. Uma das descobertas mais valiosas que ele fez durante esse período foi que o problema inerente com o qual ele estava lutando era a ameaça de se perder com a inutilidade da dança das sombras, facilmente remediado por um simples exercício de pensamento. Ele só tinha que se lembrar de seu nome verdadeiro. Não importa o quão longe ele estivesse, sempre o trazia de volta. Além disso, todos os aspectos da capacidade de combate de Sun Yi foram amplamente aprimorados por seu novo controle profundo da essência das sombras, bem como o tempo que lhe levou para absorver completamente toda a sua rica experiência de batalha. As técnicas de batalha não foram a única coisa que ele treinou. Ele também mergulhou profundamente nos meandros da manifestação das sombras, primeiro aprendendo a manejá-lo adequadamente e depois, aproveitando sua astúcia e criatividade para levar seus usos ao limite. Sua nova habilidade era incrivelmente versátil, então havia muito que ele poderia fazer com ela. Além de ter o potencial de ser poderoso por si só, também poderia ser tecido em todas as outras facetas de sua performance de batalha de maneiras inesperadas e insidiosas. Quase todos os dias, Sun Yi descobriu algo novo que ele poderia fazer. As possibilidades eram simplesmente ilimitadas. Essa limitação, no entanto, era seu próprio problema. Só porque Sun Yi poderia fazer muito não significava que era sensato fazê-lo. Então, levou muito tempo para encontrar as maneiras mais eficazes e eficientes de usar o Shadow Manifestation. Lenta mas seguramente, seu arsenal de truques e métodos verdadeiros e testados cresceu. Ele praticou cada um até que se tornassem tão instintivos quanto suas técnicas de combate, para que ele pudesse usá-los sem desperdiçar nenhuma fração de segundo em pensar e se concentrar no resultado desejado. Por fim, havia feitiçaria. Após o avanço inicial que ele havia feito no pesadelo, Sun Yi passou muito tempo ampliando o escopo de sua compreensão da tecelagem. Esse talvez fosse o campo de especialização mais inatacável e difícil que ele estava tentando estudar, já que não havia nada e ninguém para ensiná-lo a fazê-lo. O escopo e a complexidade do assunto eram ilimitados, e tudo o que ele podia fazer era tropeçar cegamente na escuridão, aprendendo pequenos pedaços através de tentativa e erro. Não ajudou que ele pudesse apenas experimentar memórias, que eram um recurso raro e finito para ele. Sun Yi trabalhou em torno dessa limitação, de certa forma, transformando coisas mundanas em memórias e experimentando-as. No entanto, isso produziu seu próprio obstáculo-traço. Ele precisava de fragmentos de alma para fazê-lo, e os fragmentos de alma eram muito caros no mundo real. E ele não poderia adquiri-los no reino dos sonhos, por enquanto. Para resolver seu problema de recursos, Sun Yi voltou-se para a única fonte disponível para ele. Os pontos de mérito fornecidos pelo governo, que poderiam ser trocados por várias coisas valiosas. Para obter pontos e financiar sua pesquisa, ele compilou outro artigo com a ajuda do professor Julis. O relatório de exploração sobre ilhas acorrentadas, por Ascended Sunless, não produziu uma onda tão grande entre o público em geral, mas causou uma explosão real na Academia Kennedy. Os dados sobre todas as antigas criaturas de pesadelos, a cultura e a natureza bizarra do Reino da Esperança foram um verdadeiro benefício para a base de conhecimento coletivo da humanidade. Sun Yi, é claro, manteve as informações mais sensíveis para si mesmo, mas apenas o que restou lhe trouxe muito mais pontos de contribuição do que o relatório sobre a Costa Esquecida. As informações dos pesadelos eram 10 vezes mais valiosas, afinal, já que poucas pessoas as desafiavam e menos ainda voltavam vivas. Esses pontos de contribuição, bem como outros benefícios e privilégios aos quais ele se tornara mestre, permitiram que ele não apenas despejasse sua mente e alma no estudo da feitiçaria,
mas também manteve o empório brilhante funcionando sem um fluxo constante de seus troféus de caça. Infelizmente, mesmo isso não foi suficiente. E, portanto, Sun Yi se viu ensinando jovens despertados na academia. Embora essa não fosse a melhor e mais eficiente maneira de um mestre ganhar, ainda era bastante lucrativo para alguém em sua situação. Sentado no auditório vazio, Sun Yi suspirou e olhou para o comunicador. Um sorriso pálido apareceu em seu rosto. Ela já deve estar aqui. Hoje foi um dia especial por mais de um motivo. Alguns dias antes, o mestre Jet havia entrado em contato com ele de repente. Isso não era muito estranho, já que eles interagiam com frequência nos últimos 6 meses. Mas desta vez algo sobre a voz de Soul Reaper parecia um pouco errado. Não é exatamente ruim, apenas diferente. Ela havia lhe dito que tinha boas e más notícias e solicitou uma reunião presencial para discutir uma questão importante. Essa reunião estava prestes a ocorrer na cafeteria do instrutor. Balançando a cabeça, Sun Yi levantou-se, largou a cadeira e caminhou até a porta. Eu me pergunto o que o mestre Jet tem a dizer. Deuses, havia realmente uma necessidade de todo esse mistério. Ela fez parecer que o mundo está acabando. Capítulo 753, Crux of Timater. Agora que Sun Yi era professor na academia, ele estava ansioso para obter acesso à cafeteria do instrutor. Lembrou-se da última vez que comeu lá em detalhes perfeitos. A comida era simplesmente para morrer. Pode ter sido uma das principais razões pelas quais ele aceitou o cargo de professor. Para ser honesto, não foi. Eu não sou tão superficial. Entrando, Sun Yi olhou para o interior de bom gosto, ganhando uma nova apreciação pelo mobiliário de madeira. A essa altura, ele não estava chocado toda vez do que via madeira natural no mundo em vigília. No entanto, isso não era apenas madeira. Se ele se lembrasse corretamente, toda essa madeira veio do cadáver de um titã morto. Um titã morto pelo grande clã Valor, para ser mais preciso. Talvez até pelo próprio Anvil. Que ironia foi desfrutar de um jantar em uma das mesas da lanchonete enquanto era secretamente caçado pelas pessoas que forneciam a madeira titânica para sua criação. Com um suspiro, Sun Yi olhou em volta e notou um rosto familiar. Uma mulher requintadamente bonita, de uniforme azul profundo, estava sentada no canto da cafeteria, embalando uma xícara de café nas mãos. Ele caminhou com confiança e sentou-se em frente a ela. Mestre Jet. Soul Reaper Jet olhou para cima de sua xícara e sorriu para ele. Mestre sem sol. Bem, isso parece estranho. Ele mudou desconfortavelmente, não acostumado a ser tratado dessa maneira. Pelo menos não por ela. Embora os dois fossem tecnicamente do mesmo posto agora, Jet ainda era mais velho que ele. A diferença entre eles havia crescido muito menor, mas ele ainda sentia muito respeito por ela. Olhando para seu companheiro ascenso, Sun Yi de repente franziu a testa. Mestre Jet. Parecia diferente hoje. Ele estava acostumado à sua aparência habitual, levemente desleixada e descuidada. No entanto, a pessoa à sua frente parecia nada, senão um oficial exemplar. Seu uniforme estava perfeitamente passado e abotoado por todo o caminho, sem um único vínculo ou defeito marchando sua superfície. Suas dragonas de prata brilhavam com um brilho polido. Suas botas de couro foram brilhadas na hora. Seu cabelo preto curvo estava perfeitamente arranjado e seus olhos azuis gelados eram afiados e penetrantes. Ele levantou uma sobrancelha. Você está bonita. O sorriso de Jet aumentou. Oh, isso. Eu tive que participar de uma cerimônia especial pela manhã. As promoções estão voando das prateleiras do governo hoje em dia. Sun Yi limpou a garganta. Parabéns, eu acho. Soul Reaper riu e empurrou uma pequena caixa de liga em sua direção. Não. Parabéns a você. Feliz aniversário Tárdio. Ele piscou algumas vezes, depois abriu a caixa e olhou para o fragmento cintilante da alma que estava dentro. Seus olhos brilharam quando ele reconheceu sua posição acendida. Ah, isso é exatamente o que eu precisava. Muito obrigado. Mas não é muito luxuoso. Um fragmento como esse custa muito. Mestre Jet encolheu os ombros. Buscas de ser um servidor público. Eu tenho mais acesso a essas coisas do que a maioria. Ela ficou em silêncio e olhou para ele com expectativa. Por alguns momentos, nenhum deles falou. Finalmente, a beleza acendida suspirou. O que? Nenhum presente para mim.
Recentemente, completei 30 anos, você sabe. Ensolarado congelou e depois riu desajeitadamente. Oh. Bem, nesse caso, o jantar é por minha conta. Soul Rapper parecia mais do que feliz com esse arranjo. Ah, você me conhece muito bem, Sunni. Nesse caso, não se importe se eu fizer. Algum tempo depois, eles terminaram a comida e se recostaram em seus assentos com satisfação. Mestre Jet tomou um gole de café e sorriu. Crédito onde o crédito é devido. Vocês da academia realmente sabem como tratar sua equipe. Lamento um pouco minha escolha de carreira. Sua voz se arrastou um pouco e uma expressão melancólica apareceu em seu rosto. Então, ela balançou a cabeça e finalmente abordou a verdadeira razão pela qual eles se conheceram hoje. Boas notícias primeiro. Você pode relaxar, Sunni. A bravura parece finalmente estar pronta para se comportar razoavelmente, então a pior parte acabou. Ele inalou profundamente, finalmente. O que mudou? Master Jet encolheu os ombros. Bem, muitas coisas. Mas, principalmente, eles simplesmente não têm mais energia para buscar pequenos assuntos. A tensão entre os grandes clãs parece estar crescendo, então os anciãos valentes têm muito em seu prato. Isso joga a seu favor, porque você e sua coorte conseguiram se tornar valiosos. Com Saint Tiris defendendo em seu nome, tudo está pronto para uma negociação sincera e amigável. Ensolarado franzido. Sinceri. Amigável. E os Firkeepers que desapareceram. Você pode não ter notado, mas os sobreviventes da Costa Esquecida são um grupo restrito. Para eles, isso não é uma questão pequena. Ela sorriu. Eles estão vivos. Embora talvez não estejam bem. O lançamento deles é um dos pontos que você e Songwolf Tifalen terão que negociar. No entanto, não prevejo nenhum problema com isso. Contanto que você tenha dito a verdade e nenhum de vocês tenha planos conscientes de ajudar aquele misterioso prisioneiro deles na fuga, tudo deve ficar bem. Uma expressão sombria apareceu no rosto de Sunni. Mestre Jet conhecia a situação geral, mas não os detalhes. O problema que eles tiveram com o grande clã Valor era muito simples. Embora Sunni e Cassie tenham causado muitos danos aos interesses do clã, devido à falta de testemunhas e Saint Tiris se voluntariando para atuar como bode expiatório, que por si só não era algo intolerável. No entanto, o cerne da questão era que ninguém no grande clã sabia se suas ações haviam sido simplesmente o resultado de uma ocorrência infeliz ou premeditada. O que Mestre Jet acabara de lhe dizer significava que Valor estava pronto para abandonar sua paranoia hostil e aceitar a versão de eventos em que nem Sunni nem Cassie haviam ajudado Mordred a escapar de bom grado, além de conceder-lhes um perdão não oficial. Com o clã Whitfeather assumindo a responsabilidade pela morte de Saint Cormac, isso os deixaria livres. No entanto, embora o grande clã soubesse que Mordred havia escapado como resultado de suas ações, ninguém, exceto os membros da coorte, sabia que os havia seguido até o pesadelo. Se o fato de os 5 terem se tornado mestres juntos alguma vez veio à luz, então, não importa qual fosse a verdade, ninguém acreditaria que o bastardo simplesmente manipulou todos eles. Todos pensariam que Sunni e Cassie eram seus aliados dispostos. Então, esse segredo teve que permanecer enterrado, para sempre. Ensolarado. Então o que eles querem? Mestre Jet encolheu os ombros. Eu não posso dizer, sério. Mas você precisa estar pronto para fazer algumas concessões. Valor provavelmente insistirá em recrutá-lo para o lado deles, pelo menos em alguma capacidade. Se você consegue resistir ao convite forte deles ou não, depende de você. Ela pensou um pouco e depois acrescentou, o que funciona a seu favor é que você, Songwolf Tifalen, Nightingale e Razebi Wolf são um pacote, no que diz respeito a todos. A bravura pode ter ambições de fazer de todos vocês o seu patrimônio, mas provavelmente ficará satisfeita ao garantir que nenhum de vocês se envolva com seus oponentes. Recrutar apenas um faria isso para que o resto não se juntasse ao lado oposto. Uma carranca profunda apareceu no rosto de Sunni. Você está me dizendo que teremos que vender um de nós para o clã Valor. Mestre Jet sorriu. Você faz parecer que se tornar um membro de um grande clã é algo horrível. O mais despertado mataria por essa chance, sabia? É verdade que você nunca será tratado como um descendente de sangue puro, mas isso não significa que eles não o banhem com recursos e oportunidades. Provavelmente. Sunni permaneceu em silêncio por um tempo e depois suspirou. Eu sei. Mas, eu
Eu preciso pensar sobre isso. Ela tomou um gole de café e depois se inclinou para trás. Bem, pense rápido. Ele olhou para Bela Sended com uma expressão sombria e perguntou em tom baixo, e por que isso? Mestre Jet sorriu. Bem, porque o representante da Valor estará aqui amanhã. Sua amiga Cassie também está voltando ao mundo acordado. Você se encontrará aqui na academia, pois é um terreno neutro. Então, você tem até amanhã de manhã para se preparar para as negociações, Sun-Ni. Boa sorte. Capítulo 754, Lição da História. Sun-Ni permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois fez uma careta. Como assim, boa sorte? Você não estará lá para mediar as negociações? Mestre Jet tomou um gole de seu café e depois balançou a cabeça. Não. Embora o governo muitas vezes sirva como um partido neutro e o tecido conjuntivo entre os grandes clãs, esse não é um desses casos. Além disso, eu simplesmente não posso. Estou sendo transferido para fora da cidade. Este é o meu último dia aqui, por um tempo. Ele olhou para ela, pasmo. Mestre Jet. Não estaria mais por perto. Sun-Ni de repente sentiu uma pontada de desconforto. Ele se acostumara a ela, está presente lá fora em algum lugar. Não exatamente perto dele, mas ao mesmo tempo ao seu alcance. Percebendo a expressão em seu rosto, ela suspirou. Na verdade, essa é a segunda coisa que eu queria falar com você. As más notícias. Soul Reaper olhou casualmente ao redor e convocou uma memória que parecia uma caixa de música. Imediatamente, uma cúpula de silêncio apareceu ao seu redor. Cortando todos os ruídos externos, Sun-Ni franziu a testa, confuso com a necessidade de sigilo. Ela parecia perfeitamente bem discutindo assuntos particulares de um grande clã público. O que poderia ter sido mais sensível que isso? Mestre Jet permaneceu por um momento, depois disse, para ser sincero, Sun-Ni, eu não ia ter essa conversa com você. Pelo menos ainda não. Mas como a situação mudou, e as coisas sobre as quais vamos falar podem afetar as decisões que você tomará amanhã, decidi que não faz sentido adiar. Ele mudou desconfortavelmente. Isso é muito suspense. Qual é o problema? Ela sorriu, depois ativou o comunicador e convocou uma projeção. Mostrou um mapa de algo que parecia uma grande parte do Reino dos Sonhos. Sun-Ni viu muita água e várias massas terrestres grandes, cada uma não menor que a costa, esquecida pela aparência. No entanto, não importa como ele olhasse, ele não conseguiu encontrar os marcos familiares, montanhas ou cascas, bastião, coração de corvo. Ou ele não era tão proficiente em ler mapas como pensava, ou ele nunca tinha visto essa terra. Um pouco confuso, ele olhou para o Master Jet e perguntou, é uma região anteriormente inexplorada do Reino dos Sonhos? Ela olhou para ele com uma expressão estranha, depois tossiu. Não. Esse é o planeta Terra, seu boneco. Ensolarado congelou de vergonha, depois olhou para a imagem novamente. Oh. Certo. Eu sou um idiota. Soul Reaper sorriu. Engraçado. Você é um daqueles despertados que sabem mais sobre o Reino dos Sonhos do que sobre o mundo em vigília? Ele limpou a garganta. Bem. Não é como se eu passasse muito tempo na escola, você sabe. O sorriso dela diminuiu um pouco. Direita. Desculpa. Às vezes esqueço como você é jovem. Levei um tempo para cobrir o básico depois de deixar a periferia também. Mestre Jet suspirou, depois apontou para o mapa. De qualquer forma, este é o nosso mundo. Como você pode ver, não está em ótima forma. Alguns séculos atrás, parecia muito diferente. Havia cerca de 12 bilhões de pessoas vivendo através dele. Alguns milhões chegaram até a Lua. Ela suspirou e acrescentou, mas agora, restam apenas 3 bilhões de nós. E apenas povoamos 4 dos 7 continentes. Você sabe em que continente estamos atualmente? Como é chamada nossa cidade? Sun-Ni olhou para ela com uma expressão sombria. Eu não sou um completo tolo, você sabe. Estamos na Ásia. E a cidade é chamada. Espera, tem um nome. Eu apenas pensei que se chama. A cidade. Ela revirou os olhos. Bem, você está meio certo. Estamos de fato na Ásia, que é um dos 4 continentes povoados e que abriga mais pessoas. A cidade em que vivemos é a maior e mais populosa cidade que resta na Terra. É também o coração industrial, militar e administrativo da humanidade. Cerca de 1/10 de todos os seres humanos vive aqui.
É por isso que, embora seja tecnicamente chamada de capital do cerco ao quadrante do norte, ou NQSC, as pessoas geralmente se referem a ela como a cidade. Mestre Jet hesitou por um momento, depois disse com uma pitada de escuridão em sua voz: a maior parte da superfície do planeta é inabitável ou invadida pelas criaturas de pesadelos, portanto as megacidades são a maneira mais conveniente de sustentar uma grande população. No entanto, mesmo com a tecnologia ortográfica e a ciência moderna, eles não são capazes de sustentar todos. Daí a periferia, onde cerca de 20% da população total da cidade é descarregada para desaparecer lentamente, fora da vista do resto da humanidade. Mas isso não está aqui nem ali. Ela suspirou depois apontou para um continente diretamente conectado à Ásia. Este poço de desolação costumava ser conhecido como Europa. Tornou-se completamente inadequado para a vida humana muito antes do feitiço aparecer. O dedo dela seguia por um grande corpo de água. Esta é a América do Norte. Perdemos pouco antes de você nascer, quando um portão de categoria 5 foi aberto lá. Isso foi um grande desastre. Por causa de sua proximidade com o portão, a América do Sul também foi abandonada. Agora, mantemos apenas uma pequena presença na parte mais ao sul. Esses assentamentos são incrivelmente importantes, no entanto, porque é aí que a maioria dos nossos alimentos é produzida. Master Jet hesitou um pouco e depois gesticulou para um grande arquipélago situado abaixo da América do Sul. Esta é a Antártica, o segundo continente mais populoso depois da Ásia e o elo logístico entre o resto dos continentes, conectando os dois hemisférios. Acredite ou não, antes do Dark Times, estava coberto de gelo. Na verdade, o derretimento de todo esse gelo foi uma das razões que causaram o Dark Times. Ela suspirou. O nível do mar em todo o planeta aumentou, afogando muitas cidades e deslocando bilhões de pessoas. A porcentagem da massa de terra que foi devorada pela água não era muito radical, mas o problema era que muitos centros de civilização estavam situados ao longo da costa. Com todos eles desaparecidos e bilhões de refugiados em busca de abrigo, a infraestrutura global entrou em colapso. Isso não aconteceu em um instante, é claro, mas muito rápido. Esse é o perigo de construir uma sociedade profundamente interconectada. A falta de autossuficiência é perfeitamente fina e até benéfica durante os bons tempos, mas torna as civilizações vulneráveis ao fracasso em cascata. Soul Reaper olhou para ele com uma expressão sombria. O que foi exatamente o que aconteceu? Quanto pior as coisas, mais caos havia, piores as coisas. Desastres naturais sem fim, destruição de infraestrutura global e fome de recursos levaram a uma série crescente de guerras. Greves cinéticas orbitais, guerra nuclear, guerra química, guerra biológica. No final, tudo estava sendo usado. O planeta já estava em má forma, e essa foi quase a gota d'água. No final, a população terrivelmente reduzida alcançou alguma forma de estabilidade. E foi o feitiço do pesadelo que apareceu. Mestre Jet balançou a cabeça. Mas estou ficando fora de tópico. A questão é que quase toda a humanidade reside hoje no Oceano Índico. A Ásia, Antártica, África e Austrália são os 4 bastiões restantes de nossa civilização, formando os quadrantes Norte, Sul, Oeste e Leste. Sun Yi ouviu a palestra improvisada com interesse. Ele conhecia partes da história da humanidade, é claro, mas, principalmente deles sendo referenciados na cultura popular e na propaganda do governo, que eram mais frequentemente do que não um e o mesmo. Lá fora, nos arredores, as pessoas não precisavam saber muito sobre o mundo, porque seu mundo começou e terminou nos arredores. Até a cidade propriamente dita parecia uma terra distante. Ele teria um conhecimento mais geral, é claro, se tivesse frequentado a escola, mas a educação formal de Sun Yi terminou mais ou menos quando ele tinha 7 anos. Honestamente, o fato de ele saber que as pessoas viviam do lado de fora do planeta, em oposição ao interior, já era uma conquista. Ele conseguiu se tornar professor apesar de tudo isso, não conseguiu? Apóstrofo ainda assim. Eu provavelmente deveria começar a me educar sobre assuntos que não têm a ver com o feitiço do pesadelo, agora que tenho a chance. Há muitas pessoas tão ignorantes quanto eu, é claro, mas ainda assim. Isso é meio embaraçoso. Sun Yi olhou para Jet e mudou um pouco. Obrigado pela lição de história, mestre Jet. Mas o que isso tem a ver com alguma coisa? Ela se inclinou para trás,
Sorriu calmamente e respondeu em um tom descontraído: "Oh, é muito simples. Realmente. Esses 4 bastiões da humanidade que mencionei, eles estão prestes a se tornar 3. Capítulo 755, Escala de Obel. A atitude indiferente do mestre Jet contrastava fortemente com a gravidade de sua afirmação. Sun-Yi congelou por alguns momentos e depois colocou lentamente a xícara na mesa. Quando ele falou, sua voz soou um pouco rouca. "O que?" Ela suspirou e olhou em volta da cafeteria. Era um pouco surreal discutir algo que preocupava a vida de centenas de milhões de pessoas na segurança deste lugar tranquilo. Vários instrutores estavam desfrutando de suas refeições e havia membros da equipe cuidando de seus negócios. Nenhum deles sabia do desastre que se aproximava. Essa contradição também era assustadora. Soul Reaper não parecia se importar. "Eu já falei sobre a escala de Obel uma vez, certo? É um sistema de tecnologia ortográfica muito complicado que o governo usa para prever a aparência de gatos em todo o mundo. Bem, eu não fui totalmente honesto quando disse que um pouco de manutenção e calibração resolveria todos os problemas que vinha enfrentando recentemente. Na verdade, os problemas que temos tido com suas leituras não são tão triviais quanto eu sugeri. Eles são apenas um sintoma de um problema muito maior." Os olhos de Sun-Yi se arregalaram um pouco. "Curte? Shadowblade curte?" Ele mencionou algo sobre a escala de Obel. Foi a razão pela qual ele desistiu e enlouqueceu. Pelo menos um deles. Mestre Jet assentiu, uma expressão de leve desprezo aparecendo em seu rosto. Sim. No entanto, Kurt estava quebrado e fraco. Ele realmente estragou a questão fora de proporção. O canto da boca de Sun-Yi se contraiu. "Eu não chamaria a perda de um continente inteiro de um pequeno problema." Ela deu de ombros. "Nem eu. Mas também não é o fim do mundo." Soul Reaper calmamente tomou um gole de café. "Quando perdemos a América do Norte, algo semelhante aconteceu. A escala de Obel ficou desalinhada, tornando seu escopo de detecção não confiável. No final, um portão de categoria 5 apareceu e, depois disso, tudo voltou ao normal. No entanto, alguns anos atrás, o governo notou crescentes irregularidades nas leituras novamente. Depois de estudar essas irregularidades por algum tempo, chegamos à conclusão de que algo enorme iria acontecer novamente." Ela franziu os lábios. "Desta vez, vai ser diferente. Em vez de um portão gigantesco, haverá uma reação em cadeia, das sortes. Centenas de portões menores serão abertos em sucessão relativamente rápida, permitindo que inúmeras criaturas de pesadelos invadam o mundo real. E tudo o que vai acontecer." Um momento de silêncio tenso passou antes que ela terminasse a frase. "Na Antártica." Sun-Yi sentiu sua boca secar. "Mas você acabou de dizer que a Antártica é o segundo continente mais populoso da Terra." Mestre Jet assentiu. "Sim. Existem cerca de 900 milhões de pessoas vivendo lá." Ele permaneceu imóvel por um tempo e depois desviou o olhar. "Você também disse que uma infraestrutura global compartimentada é vulnerável a falhas em cascata. E que a Antártica serve como um centro logístico entre os 4 continentes e a América do Sul, onde a maior parte de nossos alimentos é produzida." Soul Reaper sorriu. "De fato. No entanto, não é tão ruim quanto você imagina. Toda a megacidade possui agricultura hidropônica robusta e é capaz de se sustentar, em grande parte. Nós aprendemos nossas lições. Sim, perder a conexão com a América do Sul será um golpe doloroso, mas a humanidade sobreviverá. Haverá uma grande mudança, é claro. Acho que você já adivinhou sua natureza. Mais pessoas serão empurradas para os arredores. Talvez haja 30% da população vivendo lá em vez de 20%. Talvez mais." Sun-Yi ainda não podia deixar de lado sua consternação. "E os milhões de pessoas que vivem na Antártica? O que o governo está fazendo? Você não pode jogar tropas suficientes e despertou lá para conter a reação em cadeia." Ela hesitou por alguns momentos. Depois soltou um suspiro melancólico. "Certo. Se mobilizarmos todas as nossas forças, e eu quero dizer todas elas, e conseguir que os grandes clãs apoiem totalmente a operação, poderemos manter a Antártica. No entanto, não é tão simples assim. Tudo tem um custo, Sun-Yi. Existem outros 3 continentes que temos que proteger, e o envio de tanta coisa despertada para o moedor de carne os deixará indefesos. Afinal,
O fato de centenas de gates abrirem na Antártica não significa que eles deixarão de aparecer em qualquer outro lugar. A extensão excessiva de nossos recursos para proteger um quadrante condenará todos eles. Mesmo que isso não aconteça imediatamente, a longo prazo, a humanidade deixará de existir na Terra. Mestre Jet esfregou o rosto e depois sorriu. Isso não significa que vamos permanecer ociosos, no entanto. De fato, o governo vem preparando uma operação maciça nos últimos 2 anos. É que a situação mudou muito mais rápido do que se poderia esperar. O calendário foi antecipado por vários anos, pelo menos. Nossos preparativos atuais são totalmente insuficientes. Ela ficou em silêncio e acrescentou em um tom neutro: pensamos que haveria muito mais tempo para preparar tudo. Mas não há mais, não há mais. Então, vai ser uma bagunça maldita de proporções épicas. Sun-Yi fez uma careta, sem ter certeza do que isso deveria significar. Ele mal podia aceitar o fato de que perder um dos 4 continentes era um preço aceitável para manter os outros 3 intactos. Afinal, a humanidade já havia perdido a América do Norte e persistiu apesar da perda. Sem dúvida, ficou mais poderoso como resultado. Mas se o governo estivesse disposto a deixar as criaturas de pesadelos conquistarem a Antártica, que operação poderia estar planejando? O que exatamente o governo vai fazer? O mestre Jet voltou ao mapa da Terra, permaneceu por alguns momentos e depois apontou para o grande arquipélago no sul. Por que mais? Vamos evacuar 900 milhões de pessoas do continente condenado, enquanto uma horda interminável de criaturas de pesadelos está nos perseguindo. Ou vamos tentar, pelo menos. Para ser sincero, acho que a maioria dos que tentam provavelmente morrerá.